pedir a bênção do Senhor para nosso estudo de hoje à noite. E eu espero em Deus que seja muito edificante para mim e para vocês. Tá bom? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, Senhor. Por tudo que o Senhor está nos proporcionando. Queremos pedir que o Senhor nos dê graça para podermos entender as coisas espirituais. Que hoje nós possamos sair daqui desafiados, meu Deus, a sermos mais crentes, mais seguros, mais tranquilos na nossa jornada. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor é conosco, o Senhor tem cuidado de nós e até aqui o Senhor nos ajudou e temos certeza que o Senhor nos ajudará até o fim. Quero pedir a tua bênção, meu Deus, para todos aqueles que aqui estão chegando, aqueles que aqui irão chegar, que esse estudo, meu Deus, seja fortalecedor da fé do teu povo. Abençoa aqueles que estão enfermos para que sejam curados. Abençoa aqueles que estão tristes para que sejam animados. Abençoa os que estão bem para que continuem bem e passem essa virtude para outras pessoas. Que em nome de Jesus nós possamos nos deliciar na tua presença e na tua palavra esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós vamos estar estudando, certo, sobre o sangue de Jesus. Gente, é normal, né, no nosso meio, nós conversarmos, nós falarmos, nós até fazemos citações sobre o sangue de Jesus. Ah, o sangue de Jesus tem poder. Ah, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Mas nem sempre nós estudamos este tema. E nós vamos, hoje à noite, ler alguns versículos bem claros sobre o tema relacionado ao sangue de Jesus. E nós vamos ver que há algo misterioso, maravilhoso, que faz toda a diferença na minha vida e na vida de vocês. Sobre o sangue do Senhor está sobre mim e está sobre você. Alianças são pactos, são vínculos, são compromissos assumidos, onde direitos e deveres são estabelecidos. Então, para falar sobre o sangue de Jesus, né, nós estamos motivados pelo tema aliança. Por exemplo, nós falamos sobre a nova aliança, a antiga aliança. Olha só, cada aliança ela tem um testamento. E nesse testamento existem as bênçãos e as maldições, certo? Os direitos e os deveres. O Antigo Testamento, ele refere-se à antiga aliança. O Novo Testamento refere-se à nova aliança. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos descobrir aspectos relacionados à antiga aliança. E no Novo Testamento, aspectos relacionados à nova aliança. E quando lemos a Bíblia toda, nós vamos ver o plano de Deus de uma forma integral, certo? O Antigo e o Novo Testamento. Quando um pacto é firmado, gente, vínculos são estabelecidos. Quando uma pessoa faz um pacto, ela estabelece um vínculo. Honrar um pacto gera privilégios, direitos e bênçãos. Mas desonrar um pacto gera maldições, dores e sofrimentos. Quando você e eu estabelecemos uma aliança, quando um ser humano estabelece uma aliança, ele, certo, traz sobre si possibilidades de privilégios, direitos e bênçãos. Mas a quebra desse pacto traz problemas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher vão casar, eles estabelecem uma aliança. E isso é tão sério que quando há um adultério, há uma quebra da aliança. Então, ainda que um dos cônjuges não saiba que foi traído, no mundo espiritual houve mudanças. Por quê? Porque havia uma aliança estabelecida, uma relação firmada. Existem muitos níveis de pacto, né? De alianças espirituais. Por exemplo, existem alianças
que vão de um negócio que você faz, certo? Que é uma aliança, que é um pacto, certo? Que é um acordo, porque ali você diz o que é que você vai oferecer e o que é que você vai ter direito, até uma aliança mais extrema, que nós vamos ver que a aliança de sangue é a aliança mais profunda que existe. E é interessante, gente, que isso é tanto para nós que servimos a Deus, quanto para aquelas pessoas que servem ao inimigo. Então, existem alianças de sangue, certo? Tanto no mundo espiritual do bem, quanto no mundo espiritual do mal. Então, nós não podemos pensar que isso é algo simples. Não, é algo muito sério. E as alianças, elas vão crescendo de níveis, tá certo? Até que chega o nível mais alto, que é o nível do pacto de sangue. O sangue é o selo, é o elemento da ratificação mais comprometedor que existe no estabelecimento de uma aliança. Então, qual é a diferença entre ratificar e retificar? Retificar é mudar. Houve uma retificação da lei, então houve uma mudança na lei. E o que é ratificar? É confirmar. Quando o sangue é derramado na aliança, ela é ratificada, ela é confirmada. Vejam, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque nós vamos entender por que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. Pactos selados com sangue são de grande impacto no mundo espiritual e natural. E são respeitados por quem sabe o que significam. Tanto as pessoas das trevas sabem, quanto nós precisamos saber da gravidade, da seriedade do que é uma aliança de sangue. Tá certo? Nós fomos, irmãos, eleitos, nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, para firmar uma aliança de sangue, através de Jesus Cristo. Olha o que a palavra do Senhor nos diz nesse texto. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. O apóstolo Pedro, ele escrevendo aos cristãos do primeiro século, ele já nos fala que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, Deus nos chamou para a aspersão do sangue de Jesus. E o que é aspergir? É colocar sobre. Certo? Então, Deus nos elegeu para colocar sobre nós o sangue de Jesus. Gente, esse sangue nos dá uma marca espiritual. Todos nós já cantamos aquela música, né? Eu tenho a marca da promessa. O sangue, ele é uma marca da promessa. No mundo espiritual, os demônios, eles veem quem é marcado pelo sangue e quem não é marcado pelo sangue. Lembram daqueles exorcistas, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles foram expulsar os demônios, e os demônios disseram assim, olha, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E os demônios deram uma pisa naqueles exorcistas. Por quê? Porque aqueles homens, eles não tinham a marca do sangue sobre eles. Então, eu e vocês somos marcados pelo sangue de Jesus. Deus nos elegeu, Deus nos chamou e aspergiu sobre nós o sangue dele, o sangue de Jesus. Olha só esses textos, né? Deus fez várias alianças com seu povo durante a história. Por exemplo, Noé. Deus fez uma aliança com Noé. Ele prometeu a Noé e a toda a natureza que nunca mais o mundo seria destruído por água. E havia o quê? Uma marca da aliança. Qual era a marca da aliança? O arco-íris. Então o arco-íris era a marca da aliança, é ainda a marca da aliança de Deus com os homens, de que nunca mais o mundo vai ser destruído por uma inundação. Abraão, né? Deus fez aliança
com Abraão. E onde é que estava a marca da aliança? Certo? Quando Abraão circuncidou o seu prepúcio, não é? E de todos os homens que estavam com ele, então ali estava a marca da aliança. Por isso que todo judeu ele tem uma operação de fimose, não é? Que é a circuncisão. A circuncisão é a marca da aliança do judeu com Deus. Veja que coisa interessante. Davi também teve aliança com Deus. Deus disse a Davi, olha Davi, sempre haverá um descendente seu no trono. E isso culminou em Jesus. Então, durante a história, Deus fez várias alianças, não é? Ao todo, são 7 alianças que Deus fez. Mas a maior e mais profunda de todas elas é a aliança em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu no Calvário, que o sangue dele foi derramado, a aliança foi firmada. A aliança foi estabelecida com o sangue de Jesus. Este pacto com Deus foi selado de uma maneira maravilhosa e grande, né? Com o sangue do próprio Jesus. Hebreus 13, 20 a 21, diz aí no slide que você está acompanhando, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele nos fala que o sangue de Jesus, ele firmou uma eterna aliança entre nós e Deus. Então, você, preste bem atenção, você tem uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. E Deus tem uma aliança conosco. E o que firmou essa aliança foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Por isso que Jesus, gente, tinha que morrer na cruz. Ele não poderia morrer de outra maneira. Por quê? Porque ele precisaria derramar o seu sangue. Porque era através do sangue dele que a aliança seria firmada. Por isso que o diabo tentou convencer Jesus de descer da cruz. Lembram que as pessoas disseram assim, olha, desce da cruz e creremos em ti. Por quê? Porque o diabo sabia que através do sangue de Jesus, a aliança de Deus com os homens seria firmada. E agora, gente, isso firmado faria toda a diferença. Nós, queridos, graças a Deus, fomos comprados com o sangue de Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Gente, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Algumas vezes nós pensamos, mas eu não tenho valor. É claro que você tem valor. E qual foi o valor que foi estipulado a você? O valor da vida de Jesus, do sangue de Jesus. E aqui, né, Paulo diz aos presbíteros de Éfeso que nós, pastores, temos que cuidar da igreja, porque a igreja não é nossa. A igreja não é minha. A igreja é de Jesus. Eu apenas estou cuidando da igreja de Jesus. De uma pequena parcela desta igreja. Porque essa igreja, ela se estende durante toda a história e está em todos os continentes. Então, eu preciso cuidar, não é? Atender esse rebanho. Porque ele não pertence a mim, pertence ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, também diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs em que? No seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha para mim aqui. Vocês todos já ouviram falar sobre a Arca da Aliança.
que era uma caixa retangular, feita de madeira de acácia, que era revestida de ouro por dentro e por fora, e dentro da caixa estavam as 2 tábuas com os 10 mandamentos, a vara de Arão e um pote com o maná. A vara de Arão representava a escolha de Deus em relação a Arão e aos levitas. O pote representava o suprimento de Deus nas nossas vidas. E a lei mostrava a vontade de Deus, né? Os mandamentos do Senhor. Só que, gente, diante da lei de Deus, ninguém é salvo. Porque o propósito da lei de Deus é mostrar para nós que nós somos pecadores. Ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Porque ou descumprimos de um jeito ou de outro. Aí você diz assim para mim, pastor, então para que é que servem os 10 mandamentos? Sabe para quê? Para nos direcionar para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a lei é um aio que nos conduz a Cristo. O que é o aio? O aio era um escravo que tomava conta de uma criança até que ela tivesse condições de governar. Então a lei nos leva para Cristo. É por isso que a lei existe. Aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto fala sobre Deus se tornar propício a nós. Quando Deus olhava do céu para a arca, ele via que os seres humanos são todos pecadores, estão perdidos. Mas em cima da arca havia uma tampa, e sobre esta tampa era colocado o sangue do animal, que era sacrificado. E aí, quando Deus olhava do céu, já não via mais a lei que condena o homem, mas e sim o sangue sobre o homem. E aí Deus se torna propício, favorável. Por isso que a Bíblia diz que através de Jesus, do sangue de Jesus, Deus se tornou propício a nós. O sangue de Jesus sobre a minha vida, sobre a tua vida, torna Deus propício a mim e a você. Então, meu irmão, há algo maravilhoso de Deus na sua vida e na minha vida. Deus é propício a você, Deus é propício a mim, não por nossas obras, mas sim pelo sangue de Jesus, que foi aspergido, que foi colocado sobre nossas vidas. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Jesus. E ele diz, olha, esse é meu. E sabe o que é interessante? É que tanto Deus vê o sangue de Jesus na sua vida, quanto o diabo também. O diabo sabe que não pode tocar em você, porque você tem sobre sua vida a marca do sangue de Jesus. Você é propriedade de Jesus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Deus vê isso, o diabo vê isso, os anjos veem isso. E eu digo mais a você, viu? Pessoas do mal também veem isso. Quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, aquelas pessoas que são do mal, elas olham para você e percebem que você tem algo diferente. Elas veem na sua vida a marca do Cordeiro de Deus. Nós somos libertos, irmãos, pelo sangue de Jesus. Olha que coisa maravilhosa a palavra do Senhor nos diz. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, olha só, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, através do sangue de Jesus, nós fomos libertos do poder do pecado.
Alguns de nós não sabemos, não entendemos isso ainda. Gente, nós não somos mais escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Mas a Bíblia diz que se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. A Bíblia também diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E meu irmão, Jesus te libertou. Jesus me libertou. Agora, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado não mais tem domínio sobre nós. Aí, gente, isso traz uma grande responsabilidade para mim e para você. Às vezes, meu querido, nós somos, assim, injustos com as pessoas em relação ao pecado. Como assim, pastor? Olha só, uma pessoa que não conheceu Jesus, que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ela ainda é escrava do pecado. Ela ainda é escrava do pecado. E como escravo, ela não tem domínio sobre si. Aí às vezes nós ficamos até brigando com as pessoas, dentro de casa, fora de casa. Ah, mas você não muda, você não quer mudança. Não é isso, gente. O escravo não tem domínio sobre si. O escravo está debaixo do poder do seu Senhor. Agora, quando Jesus entra, ele quebra essa corrente que o pecado colocou nos nossos pés. E agora nós já não somos mais escravos do pecado. Agora isso traz uma grande responsabilidade, viu? Porque se por um lado um viciado peca porque é escravo do pecado, eu e você pecamos, sabe por quê? Porque queremos pecar. Eu e você pecamos porque queremos pecar. Como assim, pastor? Porque Jesus já te libertou, Jesus já me libertou. A não ser que você não tenha sido salvo por Jesus. Ah, mas eu não consigo vencer o pecado. Bom, se você não consegue vencer o pecado, você precisa deixar que Cristo vença o pecado na sua vida. E você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você ainda é escravo do pecado, meu irmão, é porque você não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Na verdade, você não é nem meu irmão. Porque você só pode ser meu irmão e eu só posso ser seu irmão se Jesus tiver nos libertado dos nossos pecados. Às vezes, mas pastor, peraí, quer dizer que a gente não vai pecar mais? Todos nós pecamos, sim. Mas uma coisa é você pecar por opção, outra coisa é você pecar por escravidão. Eu e vocês pecamos por opção. Porque Jesus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. A nossa vida foi transformada, ou não? Se foi, e você continua usando a desculpa de que pratica, mas é porque meu temperamento é forte e eu não me controlo, é porque essa tentação é muito grande, é porque eu não me domino. Então, meu irmão, minha irmã, ou você para de se enganar, ou você vai se dar mal na vida. Você já foi liberto por Jesus, a não ser que você não tenha se convertido. Agora, se você não se converteu, a gente tem que orar por você para que você se converta. E Jesus transforme você. Está entendendo? O coco é seco. Mas se não for seco, não dá leite, né? Olha só o que está escrito em Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha só, no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote, o sacerdote mais importante, podia entrar uma vez por ano na presença de Deus, que era no local onde estava a arca e a glória Shekinah de Deus se manifestava. Tinha um véu que impedia que as pessoas acessassem o Santo dos Santos. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. Quando Jesus morreu na cruz, lembram do que aconteceu com o véu? Ele foi rasgado de cima para baixo. Quem rasgou o véu? Foi Deus que rasgou o véu. Foi Deus que fez a obra. E agora eu e você podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Você e eu podemos orar e ir à presença do Senhor agora. Você e eu estamos na presença de Deus. Por quê? Por causa do sangue de Jesus.
O sangue de Jesus nos dá acesso. Ele é como aquele cartão que nos dá acesso. É como, estava dando esse estudo para os líderes de igreja e alguém falou, é como se nós tivéssemos um convite, a senha, para que nos dá acesso a entrar. Então, você e eu podemos entrar na presença de Deus, porque sobre nós está o sangue de Jesus. Glória a Deus. Benefícios do sangue de Jesus. Olha só, temos acesso à presença de Deus, fomos libertos do poder do pecado, pertencemos a Deus, somos sacerdotes do Senhor, somos conhecidos no mundo espiritual. Gente, fomos justificados. Olha o que está escrito em Romanos 5,9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós éramos, irmãos, filhos da ira. Está escrito isso em Efésios 2, 1 e 2. Mas pelo sangue de Jesus, nós não somos mais filhos da ira. Agora nós somos filhos de Deus. Os nossos pecados foram pagos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paulo também diz, falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha só, através do sangue de Jesus, nós agora temos comunhão com Deus. Nós temos ligação com Deus. Nós temos acesso a Deus. Nós falamos com Deus e Deus fala com a gente. No Antigo Testamento, gente, o sacerdote era quem representava o povo perante Deus. No Novo Testamento, todos nós podemos ir à presença de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Agora, nós podemos ter comunhão com Deus. Você pode ter comunhão com Deus. Eu posso ter comunhão com Deus. É por isso que quando a gente está orando, a gente não está falando com Deus. A gente está conversando com Deus. A gente fala e Ele fala com a gente. A gente pergunta e Ele responde. Isso é, irmãos, fruto do sangue de Jesus. Você pode ir à presença de Deus. Você pode, quando terminar esse culto, se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero falar contigo essa noite. E sabe o que é que Deus vai dizer para você? Fala, meu servo, que eu te ouço. Fala, meu filho, que eu te ouço, porque eu recebo você, porque sobre você está o sangue de Jesus. É bênção, irmãos. Sabe? Nós fomos remidos. Veja aí, Efésios 1:7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é redenção, gente? É ser tirado. Nós estávamos no poço do pecado e não conseguíamos sair dele. Mas Jesus nos redimiu, Ele nos resgatou. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte. Havia o mercado de escravos, certo? E o escravo era colocado à venda. Aí chegava alguém e comprava o escravo. Jesus nos comprou, mas sabe com que Ele nos comprou? Com o seu próprio sangue. E aí, gente, pelo seu sangue, os nossos pecados, nós fomos remidos dos nossos pecados. Nós não temos mais, não é, sobre nós o peso do pecado, porque Jesus pagou. Lembram de Colossenses, que a Bíblia diz que o escrito de dívida que pesava contra nós foi removido na cruz e Ele cancelou. Deus nos remiu dos pecados. Nós não temos mais condenação, porque Jesus pagou a minha dívida e pagou a sua dívida. Você é um resgatado. Você é do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. E o sangue de Jesus, no sangue de Jesus nós somos santificados. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos santificou pelo seu sangue. Ele nos separou. Eu e você somos separados pelo sangue de Jesus.
Lembram lá do Egito, quando o sangue foi colocado sobre os portais das casas? O anjo da morte passava e quando ele via o sangue, ele não entrava naquela casa, aí vem a Páscoa, o Pechá, ele ia para outra casa, porque aquela casa tinha sido separada para Deus, santificada. Você e eu fomos separados para Deus. Nesses bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus nos separou para Ele, pelo sangue de Jesus. E isso, gente, é conhecido nos céus, é conhecido no inferno e é conhecido na terra. O sangue de Jesus está sobre nós. Gente, pelo sangue de Jesus, nós fomos aproximados de Deus. Olha só o que está escrito. Vejam que são versículos, gente, que eu estou citando para vocês. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, isso é no passado, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos alheios, gente, às promessas de Deus. Nós estávamos alheios aos propósitos de Deus. Nós éramos considerados um povinho qualquer. Mas nós éramos os gentios. Mas agora, através de Jesus, do sangue de Jesus, nós somos aproximados de Deus. Agora, eu e você podemos nos aproximar do trono da graça para alcançar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Por quê? Porque o sangue está sobre nossas vidas. Pelo sangue, nós fomos aproximados de Deus. O sangue de Jesus, irmãos, nos proporcionou paz com Deus. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, através do sangue de Jesus, foi estabelecida paz com Deus. A guerra não existe mais. O conflito já não existe mais. Já não somos mais inimigos de Deus. Pelo contrário, através de Jesus, do sangue de Jesus, foi estabelecida paz. Por isso que como é que se converte? A paz do Senhor inunda o meu coração e o teu coração, a minha mente e a tua mente. Isso porque o sangue de Jesus nos proporciona paz com Deus. Hoje você tem paz com Deus, graças ao sangue de Jesus. Fomos resgatados, gente, do fútil procedimento. Como assim, pastor? Gente, quando nós olhamos para o nosso passado, dá até vergonha. Eu tenho vergonha do meu passado. E eu creio que você também. Tem coisas que eu fiz que, se eu pudesse apagar da minha memória, eu apagaria. O fútil procedimento. As coisas que nós fizemos que não agradavam a Deus. Pelo sangue de Jesus, nós fomos resgatados daquela vidinha que nós tínhamos. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do que? Do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo,
conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Através do sangue de Jesus, nós fomos resgatados daquela forma fútil de viver. Lembra? Você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não? Vou te dar uma dica. Observe como ela fala do pecado. Uma pessoa de Deus, quando ela fala dos pecados que ela comete ou cometeu, ela tem vergonha. O pecado, gente, nos envergonha. Uma pessoa que se orgulha dos pecados que comete ou cometeu, não conhece a Deus. Vejam os pecadores. As pessoas saem, bebem, aí dizem assim, rapaz, eu tomei uma cachaça ontem. Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz um negócio, passei a perna em fulano. Esse orgulho do pecado. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando peca, ainda que seja no pensamento, ele fica triste. E diz, não devia ter feito isso. Porque Deus nos resgatou do fútil procedimento. Agora, irmãos, nós somos diferentes. Nós temos uma nova forma de viver. Isso aconteceu graças ao sangue de Jesus. Fomos resgatados por ele. O sangue de Jesus, gente, nos purifica na mente. Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, olha aí, o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência. Aí, gente, o diabo, o espírito acusador, já não tem mais êxito. Porque ele vem nos acusar dos nossos pecados. Mas nós podemos dizer, sobre os meus pecados está o sangue de Jesus. Deus me libertou do que eu fiz. Deus me perdoou do que eu fiz. Agora, meu irmão, minha irmã, a sua consciência é uma consciência limpa. Não porque você é bom, mas porque Deus bom transformou você. E através de quê? Do sangue de Jesus, que purifica a nossa consciência das obras mortas. Pelo sangue de Jesus, gente, venceremos. Olha aí, Apocalipse 12, 10 e 11. Veja que texto maravilhoso. Então vi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa de quê, gente? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Através do sangue de Jesus, eu e você venceremos Satanás. Venceremos o mal. Através do sangue de Jesus, irmãos, a vitória do Senhor chega à minha vida e à sua vida. Você é um vencedor, você é uma vencedora, porque sobre você está o sangue do Cordeiro. Sobre você está a marca da promessa. Sobre você está a marca de que você foi comprado, resgatado. Você é um novo homem, uma nova mulher. Você tem aliança com Deus. E Deus tem aliança com você. Aí você diz, mas pastor, muitas vezes eu não sou fiel a Deus. Eu também não, irmãos. Mas Deus é fiel a nós. Ele não falha. Agora é claro, lembrem-se, quando uma aliança é estabelecida,
e eu quebro a aliança, eu arco com as consequências da quebra da aliança. Deus não vai anular as consequências da quebra da aliança, mas ele vai continuar sendo fiel a mim e a você, porque ele não pode mudar. Felizes os que têm suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Olha aí, Apocalipse 22:14. Bem-aventurados, mais que felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós vamos entrar, irmãos, na cidade santa pelas portas. Nós vamos, irmãos, comer do fruto da árvore da vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós tivemos as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Jesus lavou as minhas vestes e as suas vestes com o seu sangue. Por isso que nós cantamos, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Isso é, irmãos, o que Deus tem feito por nós, não é? Através do sangue de Jesus. Por isso que eu e vocês precisamos estudar sobre o sangue de Jesus. Por isso que eu e vocês precisamos nos aprofundar. Você tem uma aliança com Deus, meu irmão. E Deus tem uma aliança com você, minha irmã. Você é propriedade de Deus. Ele é o seu Senhor, o seu dono. Por isso que quando o diabo vem contra mim, que o diabo vem contra você, Deus diz assim, para aí, Satanás. Ele é meu. Você só vai até onde eu deixar. O diabo não tem acesso à sua vida não, meu irmão. Como ele quer não. Deus é que determina até onde ele pode ir. Sabe por quê? Porque Deus é o teu Senhor. Deus é o teu dono. Deus é o teu resgatador. Deus é o teu purificador. Deus é o teu libertador. Deus é o teu remidor. Tudo isso pelo sangue de Jesus. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz, ele fez isso e trouxe um impacto para a nossa história e para a nossa eternidade. E ele derramou esse sangue por todos os homens. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Por isso que ele disse, ide e pregai o evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Irmãos, isso é maravilhoso. É dizer para as pessoas, vocês podem ser libertos do poder do diabo, vocês podem ser libertos do poder do pecado, vocês podem ser libertos da consciência que acusa vocês, vocês podem ser libertos do passado de vocês, vocês podem ser libertos através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi a moeda que foi usada para comprar sua vida e minha vida. Então nunca mais diga, eu não tenho valor. Você tem valor. E a prova é que Jesus comprou a sua vida com o sangue dele. Por isso, irmãos, o sangue de Jesus faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Por isso, quando a gente participa da ceia, a gente está participando de um momento muito sério, irmãos. A ceia é uma celebração da aliança. Outro dia eu vou falar com vocês sobre isso. A ceia é uma celebração do pacto que eu tenho com Deus e que Deus tem comigo. Por isso que nós comemos o pão e bebemos o cálice. Porque a nossa aliança foi firmada no sangue de Cristo. Isso, irmãos, é bênção. Você e eu temos sobre nossas vidas o sangue de Jesus. É esta marca que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém?